Olá, olá, espero que esteja tudo bem convosco, que tenham tido uns bons dias, que o verão esteja a ser bom, que estejam a aproveitar muito e essas coisas todas. Uma coisa de que me esqueci de fazer no último vídeo foi de dar aqui um shout-out à Lara, que deixou este comentário no último domingo. Apesar de eu tentar não trazer este tema, eu sei que falar sobre estas coisas só nos prejudica. Eu fiquei tão sensibilizada com este comentário da Lara porque as redes sociais podem ser um bocadinho desmotivantes, não é? Às vezes nós sentimos que estamos aqui a falar e não está ninguém a ouvir, não está ninguém a ver. E receber comentários como estes, Lara, faz muita diferença. Por isso queria agradecer-te e dar-te um grande beijinho e dizer-te que é graças a pessoas como tu que eu continuo por aqui. E então vamos lá, começamos com uma sugestão. Esta sugestão foi o meu amigo Sérgio que me deu e ele chateou-me muito e disse: tens de ver. E pronto, eu vi e cá estou eu para partilhar convosco. Imagina que vives num mundo onde a desigualdade é absoluta. A maior parte da população vive numa espécie de limbo, sem oportunidades, enquanto uma minoria vive num paraíso tecnológico e confortável. E a única forma de sair da pobreza e de entrar nesse paraíso é passar num processo seletivo extremamente rigoroso. Mas atenção, só 3% consegue passar. Imagina que és um deles. A tua vida muda para sempre, mas a que preço? Afinal de contas, se passaste, é porque mereces. Esta série está disponível na Netflix, chama-se 3%. Então, Forte, toda falada em português, é uma série brasileira, com muita qualidade, devo dizer, e que mexe aqui com muitas coisas. Eu acho que algumas vocês já devem estar a pensar, não é? Mas também há outras questões de que isto me lembrou. E aqui aviso que vou dar alguns spoilers da série, acho que nada que vos possa estragar se ainda não viram e querem ver com toda a surpresa, mas pronto, fica aqui o aviso, para o caso de não quererem avançar já, vejam a série primeiro e depois falamos melhor. Mas pronto, basicamente nesta série as pessoas passam por um processo muito complicado, muito duro, não é? E muito competitivo, e é uma coisa que mexe um bocadinho comigo porque eu nunca gostei da constante competição a que nós somos sujeitos desde sempre, não é? Uma das coisas de que me lembro na escola era, por exemplo, de educação física. Eu não era boa aluna à educação física, ok, admito, mas à parte disso, o que mais me enervava era que, por exemplo, havia provas, por exemplo, na prova de badminton, era eu contra uma colega, ou seja, ainda que se pudesse estar a avaliar também a minha aptidão, para uma ganhar, a outra tinha de perder. E isso não me parece um processo de avaliação justo, não é? Porque nas outras disciplinas nós temos os testes, temos os trabalhos e não estamos uns contra os outros. Estamos cada um a batalhar por si. E até nos trabalhos de grupo, se as coisas fossem feitas como era suposto, estávamos todos a trabalhar para o mesmo. Ainda que houvesse na mesma esta competição, mas isso já era uma coisa que vinha das pessoas e não do sistema de educação propriamente dito. Mas fazia-me de facto confusão esta parte da educação física, não é? Que eu sei que não era a única forma de avaliar, mas convenhamos, fazia parte, não é? E em tudo o resto, mesmo na vida profissional, e eu trabalho numa área que é muito competitiva e que incute esta competição às pessoas, não é? Porque se alimenta de que as pessoas queiram sempre ser umas melhores do que as outras. E de facto eu não me identifico com isso. Eu gosto de ser boa no que faço, mas não porque seja melhor do que as outras pessoas. E se perdêssemos todos esta pancada de termos todos de ser o melhor, se calhar percebíamos que há espaço para todos. E na série isto é muito bem retratado, não é? Porque nota-se muito ali a competição, a tentativa de eliminar os adversários, e no fim do dia isso faz-nos pensar que tipo de pessoa é que nós seríamos numa situação destas, não é? Quando o que está em jogo não é um prémio que vamos ganhar, não é um emprego, mas é o resto da nossa vida. Depois há aqui outra questão que eu acho que a série levanta e que é um tema muito polémico, até para mim, que é a questão da meritocracia. Há um livro que eu ainda quero muito ler, que me sugeriram e eu ainda não tive a oportunidade, que se chama A Tirania do Mérito. E provavelmente quem já leu terá se calhar uma opinião mais formada em relação a isso do que eu, mas eu inclusivamente já tive algumas conversas com amigos e colegas, pessoas que eu acho que têm os valores mais ou menos alinhados comigo, e percebi que nem sempre estamos de acordo porque de facto não é linear quando falamos de meritocracia. Ou seja, eu acredito na meritocracia, mas acho que é muito difícil de facto prová-la e colocá-la em prática. Já dei aqui o exemplo de um local onde eu trabalhei que funcionava por antiguidade, ou seja, nós sabíamos que havia, depois de X tempo, subíamos de escalão e isso significava alguns benefícios e também um salário maior, e sabíamos que toda a gente, independentemente de ter
este desempenho ou aquele desempenho, ou esta nota ou aquela nota, toda a gente chegava àquele patamar e subia. E curiosamente foi o emprego em que eu sentia que mais colegas realmente estavam empenhados em fazer um bom trabalho, com pouquíssimas exceções. E estamos a falar de uma empresa muito grande e eu trabalhei com muitas pessoas diferentes. Ainda que se notasse às vezes quando havia pessoas que faziam aquele extra mile, raramente eu apanhava pessoas que não queriam fazer mais do que aquilo que era suposto, que não queriam de facto prestar um bom serviço, que não acreditavam de facto que deveriam trabalhar bem porque isso era bom para todos. Ou seja, a questão do incentivo pelo mérito ia um bocadinho por água abaixo, não é? Claro que isso poderia ter peso noutras questões, não é? Eu imagino numa situação em que a pessoa tivesse um processo disciplinar, o facto da pessoa ser dedicada se calhar pesaria para depois não ser despedida. Mas isto são coisas muito, muito raras numa empresa com uma dimensão tão grande. Portanto, a antiguidade ali funcionava. E eu não vos consigo explicar. Isto poderá ser um fenómeno psicológico, não é? Porque na minha cabeça também faria mais sentido que as pessoas se esforçassem mais se o facto de se esforçarem mais fizesse com que elas progredissem mais rápido. Mas não era assim que acontecia ali e as pessoas esforçavam-se na mesma, o que é muito interessante. Agora, claro que quando pensamos na prática é um bocadinho injusto haver pessoas que se esforçam mais e se calhar uma pessoa que não se esforça tanto mas que entrou um dia antes vai subir antes daquela pessoa. É claro que isto é injusto. Só que depois eu acho que é muito difícil quantificar este esforço e o tal mérito. Ok, se calhar em cargos em que a pessoa faz vendas diretas, consegue-se notar isto, não é? Consegue notar-se que a pessoa vendeu mais, há números envolvidos, mas eu diria que numa boa parte das áreas é muito difícil, não é? Mesmo até na medicina, nós podíamos dizer, aquele médico salvou mais vidas, mas há tantas questões que podem influenciar o salvar a vida ou não, que também acho que não é por aí. Ou seja, eu por princípio gosto da ideia da meritocracia, na prática e pela minha experiência laboral é muito difícil colocá-la em prática. Tinha de haver muito menos preconceitos, tinha de haver formas de as pessoas não terem viés, porque eu acho que muitas vezes as pessoas que estão em cargos em que tomam decisões sobre outras pessoas, tomam essas decisões com base em pessoas de quem gostam mais, por quem têm mais empatia e nem se dão conta. Eu nem digo que isto seja sempre uma coisa propositada, mas é muito difícil de facto provar-se se aquela pessoa merecia mesmo ou simplesmente mostrou mais, porque quem já trabalha há muitos anos e já trabalhou em empresas diferentes e áreas diferentes também sabe que às vezes há pessoas que parece que trabalham mais porque mostram mais e muitas vezes os que estão a trabalhar mais ninguém vê ou só reparam quando não está. É muito interessante, não é? Daí estarmos só aqui a aprender-nos na meritocracia, pronto, é um bocadinho difícil enquanto não houver estratégias para a tornar objetiva. Até lá, pela minha experiência, a antiguidade funciona um bocadinho melhor. Diria que pelo menos para as pessoas quererem trabalhar bem e contribuir para que a empresa continue a ter lucros ou o que seja. Mas mais uma vez convido sempre pessoas que sejam da área de psicologia, sociologia, que tenham mais conhecimento nestas áreas do que eu, a darem a sua opinião, já sabem, sempre com respeitinho. Depois, a outra coisa de que eu queria falar, que fiquei inspirada com esta série, e aqui vai um bocadinho mais de spoiler, tem a ver com o facto de haver ali pessoas que tentam entrar naquele sistema dos 3% um bocadinho como infiltradas, ou seja, existe uma resistência a este sistema que é muito injusto, não é? Porque se 3% das pessoas têm uma vida muito boa e 97% têm uma vida miserável, isto não é justo, não é? E não sei quanto a vocês, eu pelo menos não sei se conseguiria viver bem em consciência, tendo eu a personalidade e os valores que tenho hoje, sabendo que, ok, eu estou aqui a viver com luxo, estou muito bem, mas a maioria das pessoas não está. O que acaba por não ser muito diferente daquilo que nós vivemos no nosso mundo, não é? Nos países como o nosso, se calhar não sentimos tanta desigualdade ainda, enfim. Mas ainda assim, eu que hoje em dia tenho uma vida melhor do que tinha há alguns anos, às vezes sinto-me mal por saber que há pessoas que ainda estão a passar dificuldades. E acho que isto é muito comum e muita gente pensa nisso e nós às vezes temos simplesmente de nos abstrair para conseguirmos continuar a viver a nossa vida sem estarmos constantemente preocupados com os problemas do mundo, sendo que nós, sozinhos e num dia, não vamos conseguir resolvê-los a todos. Mas esta questão dos infiltrados, ou seja, que são pessoas que fazem parte da tal resistência, mas que dão a entender que concordam com o sistema para entrar nele e tentar mudar as coisas de dentro. Eu acho esta perspectiva muito interessante. É uma perspectiva com a qual eu me venho a debater há muitos anos, porque quando eu era muito nova era muito fundamentalista, tenho estado a equilibrar mais isso em mim, mas mesmo assim às vezes
não consigo, se eu vejo uma injustiça, não consigo ficar calada e às vezes prejudico-me por causa disso. E chego à conclusão que muitas das vezes o não ter ficado calada também não resolveu nada. Fui só eu a dizer as coisas que pensava e a defender aquilo em que eu acreditava, e acho que isso é ótimo, só que às vezes sem frutos nenhuns. E faz-me pensar muito até na forma como eu olhava para a personagem da Hermione Granger na saga de Harry Potter, e aqui mais nos livros do que outra coisa, porque ela é sempre muito inteligente, ou seja, há ali uma parte dela que se costuma dizer que não é tanto de Gryffindor, que é mais de Ravenclaw, porque ela é mais meticulosa nas decisões que toma, e apesar dela ser muito ligada a cumprir as regras e fazer tudo como está bem e como é correto, ao mesmo tempo ela também equaciona quebrar essas regras quando sabe que está a fazê-lo por um bem maior. Mesmo aquela cena que há no filme também, não é? No quinto filme, que eles estão no escritório da Umbridge e ela está prestes a torturar o Harry e de repente a Hermione lembra-se de inventar uma mentira como se estivesse do lado dela para conseguir arranjar ali uma manobra de diversão, não é? Para distrair toda a gente e para conseguir salvar o amigo. Essa sempre foi uma característica dela com que eu me debati um bocadinho, porque não me identificava muito, não é? Porque eu pensava, não podes fazer isso, não podes fingir, tens de ser fiel a ti própria. E hoje em dia, cada vez mais pergunto-me, será que é a estratégia mais inteligente para conseguirmos aquilo que queremos? Porque depois vemos ali aquelas pessoas que se infiltram, que dão a entender que concordam com o sistema e porque beneficiam dele, não é? Só que isto também depois faz-nos pensar, será que depois não se sentem tão confortáveis que se esquecem do que os levou ali? Também me debato com esta questão. E isto, pensando num exemplo mais concreto, faz-me muito pensar não tanto na cancel culture propriamente dita, porque eu acho que este termo já está um bocadinho ultrapassado e eu tenho um vídeo aqui a falar sobre isto, mas mais na cultura de boicote que se vê muito hoje em dia, e eu acho que ainda bem que se vê por um lado, no sentido em que mostra que as pessoas têm mesmo uma vontade ativa de mudar as coisas, e fala-se muito de mudarmos as coisas com a nossa carteira, não é? Eu vou deixar de consumir isto porque eu não quero dar dinheiro para esta empresa porque representa coisas com as quais eu não concordo. O que é que me faz pensar muito nisto? Primeiro, o facto de que às vezes chega à conclusão de que já não se pode consumir nada. Que por um lado era bom, não é? Porque queremos diminuir o consumismo, mas infelizmente na sociedade em que vivemos, não é? Temos de consumir coisas, algumas coisas porque necessitamos, outras porque gostamos e queremos, e são coisas que nos fazem sentir um bocadinho melhor ao fim do dia. E tenho observado até com alguns criadores de conteúdos que costumam ser ativistas, no sentido em que falam de causas nobres e que defendem essas causas e dão a voz por elas, e que de repente estão a fazer campanhas com marcas que estão em listas de boicotes mundiais. E vejo as pessoas a comentarem e a apontarem o dedo a isso, e fico sempre assim um bocadinho dividida, porque lá está, eu também tenho aqui a perspectiva deste lado, que apesar de eu não viver das redes sociais, muito gostava, não é? São tantas coisas para boicotar que se calhar para quem vive disso seria impossível boicotar todas as coisas que estão na lista. Depois há aquelas marcas cujos CEOs se lembram de dizer umas baboseiras na internet, não é? E também não podemos trabalhar com elas. Depois há as marcas que estão no boicote por causa disto. E depois há marcas que não estão no boicote porque até apoiam aquela causa, mas depois não apoiam outras causas. E chega uma altura em que já não se sabe. O ideal era não termos de apoiar nenhuma, não é? Mas sabemos que não é assim tão fácil. As coisas não funcionam assim, estalamos os dedos e é tudo como nós gostávamos. Por isso eu diria que, mais do que boicotar, não necessariamente as marcas, acho que cada pessoa individualmente deve boicotar marcas com as quais não se identifica, não é? Pelos valores, pelos princípios, mas mais do que boicotar depois os criadores que trabalham com essas marcas ou que falam disto ou que falam daquilo, seria apoiarmos as marcas e os criadores que defendem e que representam aquilo em que nós acreditamos. E mesmo dentro destes criadores que estão a fazer campanhas com marcas que vocês acham duvidosas, apoiar os outros conteúdos todos deles, para que eles possam ser abordados por marcas que vocês acham que são mais éticas, por exemplo. Porque eu acho que o boicote acaba por ter um bocadinho o efeito que eu dizia há bocadinho, faz mais mal do que bem. Porque convenhamos que muitas pessoas não querem saber. Portanto, vocês dizerem que é para boicotar ou não dizerem que é para boicotar não lhes vai fazer diferença nenhuma. No final do dia, e porque vivemos numa sociedade capitalista, o dinheiro é que vai pesar. Portanto, vocês ao apoiarem as causas, as pessoas, os movimentos em que vocês acreditam, aí é que vocês podem estar a fazer a diferença em fazer com que as coisas de que vocês não gostam
venham a desaparecer eventualmente, ou o que seja, ou mudem de perspectiva, ou deixem de apoiar certas coisas. E eu sei que isto é muito difícil e tenho falado com alguns amigos, colegas que são criadores de conteúdos muito maiores do que eu, e uma das coisas que me dizem é que muito mais facilmente as pessoas pegam no teclado para dizer mal do que para dizer bem, e não é porque não achem bem ou porque não gostam, é porque não há tanto essa iniciativa. E eu acho sinceramente que temos de criar esse hábito em nós. Eu tenho feito um esforço. Uma das coisas que eu deixei de fazer foi responder a comentários de ódio gratuito, não vale a pena. Não deixo ninguém tirar-me a paz. E se vejo conteúdos de que não gosto ou sobre temas com os quais eu não concordo, eu simplesmente passo à frente. Quando vejo coisas de que eu gosto, pessoas a defenderem coisas em que eu acredito, eu faço questão de ir interagir para ajudar aquela pessoa a crescer, para ajudar aquela marca a crescer, seja o que for. E isto nem sempre é fácil e às vezes há coisas que nos escapam, mas eu acho que se nós lentamente formos tendo estes hábitos, aí é que vamos fazer a diferença. Seja porque somos os infiltrados a tentar mudar as coisas por dentro, seja porque estamos simplesmente a ignorar as coisas que não interessam e a dar palco sim àquilo que nós queremos que cresça. Isto pode parecer um discurso só para tentar puxar a brasa à minha sardinha, mas vocês sabem, eu digo várias vezes que ninguém é obrigado a ver e a gostar dos meus conteúdos. Eu calculo que se vocês estão a ver nesta fase que estamos quase a acabar o vídeo, é provável que vocês até gostem de mim ou até tenham algum interesse nas coisas que eu partilho. Mas à parte disso, façam isto com toda a gente, com tudo na vossa vida, até comigo. Eu acho que hoje em dia não há motivo nenhum para nós seguirmos pessoas só porque fica bem. Acho que devemos seguir e consumir aquilo em que nós acreditamos, de que nós gostamos e que nos faz bem e acrescenta alguma coisa à nossa vida. E o acrescentar não tem de ser necessariamente porque é muito intelectual e porque aprendemos alguma coisa. Às vezes é só por puro entretenimento. Eu sigo muito conteúdo que é só para relaxar e só para estar entretida. E apoio essas pessoas porque acho que têm todo o mérito. E é isto, espero não ter sido chata. De qualquer das formas, já sabem, deem as vossas opiniões aqui em baixo. Viram a série, não viram a série? O que é que vocês acham desta cultura de boicotes e disto e daquilo? E pronto, já sabem que as minhas redes sociais estão todas aqui na descrição. Sigam-me por lá também. Não se esqueçam de deixar like neste vídeo. E está feito. Até ao próximo.